Saudações de paz bem a todos. Continuando o evangelho, hoje caiu: não vinha trazer a paz, mas a espada. Contraditório para um livro de uma religião de caridade, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. O que será que isso quer dizer? Não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Aqui tudo bem, né? Nora com sogra já era para se separar mesmo. Agora o resto. E os inimigos do homem serão os meus mesmos domésticos. O inimigo do homem serão os seus mesmos domésticos. Que contraditório, né? Será o que é isso? Quem escreveu foi Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 36. Entendi nada. O que a doutrina espírita prega? Caridade, caridade, caridade. Será que você ser espírita vai te separar de alguém? Será que vai separar você de alguém? Vamos entender. Eu vim trazer fogo à terra, e que eu quero senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Não entendi até agora não, vocês entenderam? Eu não. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas, o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora. Tudo bem, gente, sogra com nora a gente já está acostumado, né? Mas filho com pai, filho com mãe é difícil. E a nora contra a sua sogra, é esperado até, né? Nora com sogra, é inclusive esperado. Feliz é a nora que não tem sogra mais, né? Brincadeira à parte, né, gente? Alguém entendeu alguma coisa que está aqui até agora? Pode. Eu entendi que é assim. Essa separação veio do plano espiritual, veio naquela casa, inimigo de passar. E reencontrou ali naquela casa. Então, numa casa, são aí colocados os espíritos adversos, para que eles possam aí se unir através do amor e da dificuldade. É um pensamento. Vamos ver aqui. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras. Então foi Jesus que disse essas palavras. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai e o marido da mulher. Vim lançar o fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nenhuma blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. É tão elevada a sabedoria que hoje, vou te falar a verdade, eu não entendi ainda não. Vamos ver se é o que o irmão está falando aqui. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias. Consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Ele não se contradiz porque ele é um espírito perfeito. Não tem como um espírito perfeito se contradizer-se. Então, se você está aí perante algum espírito desencarnado que está falando através de algum médium, se esse espírito se contradizer assim, quer dizer que ele não é um espírito perfeito. Bacana? Serve até para discernir entre espíritos em vias de evolução e espíritos perfeitos. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior é o número de interesses ameaçados. Interesses ameaçados, olha que interessante.
Por que quando a gente se predispõe a frequentar uma religião, os nossos obsessores nos atacam? Porque eles sentem que os interesses deles estão ameaçados. Ele vai querer que você se reorganize, que você se reenergize, que você aprenda? Não. Então, o simples fato de você procurar a luz em uma casa espírita ou uma igreja, que for, eles já se sentirão ameaçados e eles vão fazer de tudo para que aquele ser não vá à religião ao qual ele se encontra melhor. Porque os nossos obsessores não nos querem ver bons. Eles nos querem ver para baixo, triste. Que dessa forma nós vamos estar aí mais receptivos à maldade, não é? Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixa passar confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em uma base sólida, se é possível entrever o futuro, um secreto pressentimento diverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. É justamente isso. Se você for a um local, religião, por exemplo, que te faça bem e te ensine a verdade, que te mude, te torne uma pessoa caridosa, seus obsessores vão lutar contra isso. Totalmente. Eles vão se opor de uma forma que você nem sente que você está sendo ludibriado. Na hora de ir para essa religião, você vai passar mal, você vai ter dor de cabeça, o seu filho tem febre, a sua mãe te pede um favor na hora do culto ou da missa e etc. São inúmeras coisas que os obsessores conseguem fazer para te afastar de um lugar que vai te fazer bem. Eles conseguem fazer isso com uma maestria que nós nem percebemos que isso é uma vontade de terceiro. E é por isso que se lança contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que se desperta e pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Eles perseguiram tanto Jesus para eliminar a ideia que ele já tinha disseminado. Só que eles fizeram um erro, porque matando Jesus, aí que a ideia dele se propagou. Não é? Pessoas que conheciam Jesus com ele vivo, não falavam para ninguém a ideia de Jesus. Só tomaram essa coragem depois da morte, de como foi a morte de Jesus. O jeito que ele morreu cooperou muito mais para que as pessoas tivessem mais coragem em defender e jogar para todos os lados o que Jesus pregava. O jeito que ele morreu. Se ele não tivesse morrido da forma como tal, se ele tivesse vivido até a velhice, talvez hoje as suas ideias já não estariam tão vivas. Talvez já tivesse apagado. Né? Mas do jeito que ele morreu, as pessoas conseguiram levar adiante as suas ideias, lutaram pelas ideias, e os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos da mesma forma que Jesus foi, tomando essas ideias cada vez mais fortes através aí do tempo. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus, e nascido numa pequena vila de Judeia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicções. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Todo mundo se pergunta por que Jesus nasceu onde nasceu, né? Aqui está a resposta. Ele nasceu onde mais precisava. Onde mais precisava de luta, de palavra nova, de novas ideias, de mudar a cabeça de quem ali estava, né? E assim sempre será. Onde que os anjos e arcanjos estão nesse momento? Estão onde são necessários,
onde há dificuldade, onde há discórdia, onde há guerra. É ali que eles estão trabalhando incessantemente, né? Onde há trabalho, ali estão os espíritos evoluídos, promovendo o trabalho. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, mas não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso, e por isso a ele se aferra e o defende. Aí, por isso que os primeiros cristãos foram perseguidos, né? Uma coisa que explica, que alimenta, que nutre, que é lógico, ela assusta, né? Porque parece que vai mudar toda a sociedade se todos ficarem sabendo daquilo. Ela assusta. Só que se não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo, porque então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra, porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens no seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio das crenças vulgares que deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Olha que interessante. Então Jesus tem que ver na época certa, no momento certo, e morreu da forma que morreu para que deixasse aí vivo o cristianismo. Né? Assim como ele prometeu o Consolador. O Consolador que ele prometeu, a doutrina espírita teve que vir na época certa para conseguir aí deixar sementes. Né? O solo tem que estar aí receptível para que aquela semente caia e possa gerar bons frutos. Tudo no momento certo. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, na maioria velados por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo. Olha o motivo aí de ter tantas religiões diferentes uma das outras. Não aceitação das palavras do Cristo. Não entendimento, não aceitação, não assimilação. Aí cada religião vai se desenvolver-se mudando a religião de forma que aquela pessoa ali entenda. Por isso que existem várias religiões. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aqueles que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se anatemizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas com as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. O cristianismo fez muito isso, né? Você é contrário ao cristianismo, você era perseguido, você era assassinado, você era jogado numa fogueira como herege. Né? Graças a Deus hoje não tem mais isso. Hoje você já pode ter o livre-arbítrio de escolher qual religião que você vai aproveitar melhor. Né? Qual que é a sua religião correta? É aquela que te ensina a prática da caridade. Se você se encontra no catolicismo e lá você aprendeu a praticar a caridade e é fomentado a praticar todo dia, você está na religião correta. Né? Se qualquer religião que você esteja, se lá te fala sobre caridade e te põe à prática, você está na religião correta. A verdadeira religião é a caridade. A verdade é essa. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras da religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Guerra religiosa, gente, tem cabimento isso?
Pensa só, hoje em dia, guerra religiosa. Cabe na mesma frase isso? O que é religião? Prática da caridade, amor ao próximo, amor a Deus. Cabe guerra? Não. Então isso seria culpa da doutrina do Cristo? Não. Por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditarem em vós? Não, pois que lhe disse o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é a doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a no instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoraram essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Interessante, né? Então, guerra e religião não podem andar de mãos juntas nunca. Não existe isso. Porque a religião de Jesus fala, né? Amai os vossos inimigos. Fazei bem a quem te calunia. Então, como que você vai guerrear com alguém sendo que está mandando você amar, perdoar? Não tem jeito, né? Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova democrata e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dela abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: agora que nós vamos entender o que ele queria dizer antes. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para os quais o meu nome servirá de pretexto. Quem que está afim de guerrear, a gente já vai guerrear. Pode ter uma gota que vai servir de pretexto. Tem uma história que todo mundo entende ela errada. A Guerra de Troia. Por que entende errada? Todo mundo acha que a Grécia atacou Troia por causa da rainha lá, não sei das quantas. Qual que era o nome da rainha? Helena. Todo mundo acha que é isso. Mas a verdade não. Agamenon, que é o rei dos reis da época lá da Grécia, ele já queria atacar Troia. Não atacava por politicagem. Né? Até que os filhos lá do rei de Troia foram fazer uma visita a um dos irmãos de Agamenon. E o que aconteceu? Paris se apaixonou por Helena, não é? Aí ele sequestrou, entre aspas, Helena. Sequestrou não, ela foi embora com ele, fugiu com ele, né? O que esse para Agamenon foi? Uma gota d'água. Não foi por causa da Helena, ele já queria. Foi um pretexto. O que eu estou querendo falar com isso? As pessoas já queriam guerrear, já queriam ter poder. Jesus foi o pretexto. Foi uma desculpinha para poder guerrear. Um mero pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças laçarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Por que membros da mesma família não têm a mesma fé? Aí cai no que o irmão ali falou. São espíritos de diferentes graus de evolução que são colocados no mesmo núcleo familiar para que um possa aprender com o outro, ou através da brandura ou através dos problemas. Cada um vai acreditar numa coisa, porque cada um tem um nível evolucional diferente um do outro, né? Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E ansei porque se acenda, porque a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante da verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador,
O Espírito da verdade que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá ter uma luta fratricida que divide o Filho de um mesmo Deus. O que as outras religiões falam? A salvação é só aqui dentro. Vinde a mim que você se tornará salvo. O que a doutrina espírita fala? Fora da caridade não há salvação. Coloca a caridade aí ao alcance de todos. Não importa a religião, não importa credo, não importa a raça. Se você for católico e caridoso, você se salvará. Se você for crente e caridoso, você se salvará. Se você for ateu e caridoso, você se salvará. Então isso aí que é tirar a divisão. Não divide, vai unir. Porque não importa o que você crê, demos as mãos e vamos praticar a caridade juntos. É isso que importa. Cansados afinal de um combate sem solução, que só acarreta a desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias. Os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e a outro mundo, e verão de que lado se acham os inimigos e os amigos da sua tranquilidade. Nesse momento todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar num tempo determinado a promessa do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que cercados dos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levavam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Quantas casas espíritas tem por aí? E quantas casas espíritas tem por aí que são sérias? Quantas casas espíritas aí que são bem assessoradas por espíritos sérios? E todas elas falam a mesma coisa: regeneração planetária. Então, essa luz vai vir de vários lugares e não só de um foco. É por isso que vai ser homogêneo. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referência à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar, antes de se firmar como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era o do médico que veio curar, mas cujos remédios provocaram uma crise salutar, revolvendo os horrores malignos do enfermo. Interessante, né? Ele veio só pregar a caridade e o amor. O ser humano encarnado naquela época entendeu de um jeito e se dividiu. Olha como que é interessante, né? Ficaram com dúvida? Deixem nos comentários para que nós possamos estudar juntos. No mais, fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.